Então, quando você pergunta a uma pessoa que está numa purificação, num momento de transição planetária, vamos combinar, se você às vezes vai conseguir fazer um ajuste de coisas que tem para resgatar, num momento onde, se você não passar de ano, você pode ser exilado para Quiron, e vão levar alguns milhões de anos para inventarem um papel higiênico, e você vai ficar num sofrimento meses, uns poucos anos. Gente, eu acho que é melhor para comer esse chuchu logo e ter a chance de ficar aqui, porque Deus não ia dar um castigo, uma provação tão dura para alguém, se ela não tivesse uma chance muito, muito grande de poder permanecer na Terra. Eu lembro de um homem bom que eu vi, ele não tinha nenhuma religião, era um homem muito científico. E um dia a gente estava almoçando, uma situação que aconteceu, era até numa viagem, e aí ele perguntou umas coisas para mim e eu dei a minha opinião e ele disse, mas você não pode querer que as pessoas acreditem nisso? Eu falei, ô irmão, você perguntou o que eu penso, eu só disse o que eu penso. Sinceramente, eu não estou tentando convencer ninguém de nada. Se a pessoa não concordar com aquilo, tá tudo bem. Porque são muitas opiniões, são muitas vertentes, né? A gente tenta ajudar as pessoas que estão mais afinadas com aquele pensamento, com aquela linha, porque uma andorinha só não faz verão. Se você tem lá um grupo de pessoas e às vezes é mais gente até do que você dá conta de fazer. Então, você vai caminhando com aquele pessoal que já está mais alinhado, a chance de você ajudar melhor vai ser melhor, né? Então, mas eu lembro de um caso de uma moça que chegou, era uma moça bonita, uma mulher bonita, mas você via que ela estava muito debilitada, um marido forte, um homem assim, acho que ele era mais velho do que eu, mas um homem forte, muito inteiro. E eu lembro que no meio da correria lá, eu estava tentando comer alguma coisa, porque às vezes quando você vê que tem muita gente, você fica preocupado se vai cair uma pressão, né? E tem um povo que diz que eu gosto muito de comer. E aí eu estava ali comendo uma coisinha assim, um pão de queijo, eu acho. E a moça veio e aí eu pensei assim, paro de comer, não paro de comer. E eu digo para vocês, se outro dia acontecer isso, eu jogo fora o que eu estiver comendo e eu vou escutar com toda a minha atenção. E ela falou para mim, eu cheguei aqui e quando eu cruzei pelo portão eu me senti curada. Eu agradeço muito ao Senhor e à sua casa porque eu estou me sentindo curada. E aí na hora que teve o atendimento, foi uma coisa em comum. Tem outras entidades que trabalham conosco, né? Lá na casa, e que às vezes são muito pontuais. Tem um que é um índio e que dá um brado muito alto, né? E ele vem, não vem toda a reunião, às vezes ele fica muitas reuniões sem vir. São poucas pessoas que, muito pontualmente, que merecem essa intercessão. E quando ele veio para essa moça, eu falei, ela está curada. E eu fiquei com meu coração tão em paz, ela tinha uma doença tão difícil, mas eu vi muitas vezes o sucesso de pessoas que tinham 6 meses de vida dado pelos médicos, e às vezes a pessoa tem uma nova direção e uma grande transformação, né? Porque em vez de ser 10 vezes 1, a pessoa às vezes fez 3,5, e aí vezes 10 virou 35, e aí a pessoa ganha força, né? Eu vi um homem que me pediu ajuda para abrir as portas que eu consegui abrir. Ele disse, eu criei 3 filhos, tenho um filho de um novo casamento, meu filho tem 11 anos, eu quero criar meu filho. Eu achei aquilo tão bonito. Eu, sinceramente, eu nem curtia muito essa pessoa, eu achava ele meio... Às vezes a gente não tem afinidade, né? Mas eu achei aquilo tão bonito. Ele quer estar vivo para cuidar de um filho. Eu falei, meu irmão, eu vou abrir todas as portas que eu puder para você. E eu abri todas as portas que podia, né? E ele viveu mais uns 15 anos. E aí o filho teve uma idade maior, ele conseguiu ficar mais tempo. Ninguém entendeu muito o que aconteceu, foi uma dedicação, uma transformação muito grande. Essa moça recebeu o atendimento melhor que eu pude fazer, mas em 2 meses ela desencarnou. E aí eu soube que ela desencarnou, eu falei, mas como assim? Foi tão bonito, foi tão forte o atendimento que ela recebeu. O caboclo veio, é tão incomum, ele tem um poder tão grande, mas o que aconteceu? O que eu fiz de errado? Porque a gente fica achando o que você fez de errado. Uhum.
E aí o marido dela me ligou e me disse: eu quero te avisar que ela saiu daí um dia muito feliz, que ela teve uma piora grande depois de um tempo e que ela desencarnou, e aconteceu uma coisa muito interessante, muito forte. Eu tive uma resposta da espiritualidade que estava tudo bem, que ela tinha cumprido o papel dela e que ela estava grata e que eu seguisse minha vida, que ela tinha cumprido. Para eu não ficar triste, não, que ela tinha cumprido o tempo dela aqui. É claro que esse homem não continuou indo lá na Água do Bem, porque é uma memória muito dura, né? Mas eu agradeço muito a ele por ter tido essa notícia, dado esse relato, porque a gente sempre fica preocupado, né? Se fiz tudo direitinho e se eu não fez. As pessoas ficam lembrando quantas pessoas salvou, eu fico lembrando quantas pessoas eu não consegui salvar. Um homem um dia foi no consultório onde o doutor trabalhava, muito forte, ele chegou e pediu ajuda para a mulher dele, e aí o doutor falou para ele: não, ele vai no hospital onde ela está. Eu falei: cara, o que a gente vai fazer lá? O grau de expectativa que fica na pessoa é tão grande. E aí eu fui, terminei o trabalho, atendi as pessoas naquela casa de caridade, e o lugar era perto da minha casa, um trânsito danado. Eu falei: eu vou a pé. E aí eu tomei um banho, vesti outra roupa branca e fui lá, fui no hospital onde ele estava. E aí na hora que ele chegou, ele me recebeu no hospital, um hospital muito bom. E ele perguntou qual era a minha profissão. Eu falei que a minha profissão, que eu não era médico. Os 4 pneus dele esvaziaram na hora, porque de alguma maneira ele não entendia nada de espiritismo, nada do brinquedo. É que uma pessoa que ele gostava tinha tido um resultado muito bom e ele ficou com muita esperança da mulher dele ter um milagre, e aconteceu um milagre. Quando eu cheguei no quarto, era uma despedida. E foi muito claro para mim que era uma despedida. E eu falei: meu Deus, quanta luz. E era um lugar com muita luz. Eu falei: essa senhora foi uma mãe extraordinária, foi o que ele falou. Ela me deu 4 filhos, ela foi uma mulher extraordinária, ela é uma mãe extraordinária, eu não posso ficar sem ela. Eu busquei o melhor que eu tinha de mim para levar o melhor ali para aquelas pessoas, mas para mim foi muito claro que ela estava se despedindo, né? Eu não sei por que eu tive que estar indo lá. Eu fiz uma oração com a família e 3 dias depois ela desencarnou. Eu não tenho como mensurar, nem tudo a gente sabe, né? Por que eu precisei ir lá? Isso aconteceu com algumas pessoas. Às vezes as pessoas ficam tão preocupadas com o filho, com o marido, com tudo. E às vezes quando você faz uma oração de coração, aquele espírito que está indo embora tem um calento, tem um pulso, né? Tem às vezes, muitas vezes quando eles querem levar a pessoa, tem que cortar os fios de prata, como eles chamam, né? Que não é de prata, né? E as pessoas ficam com tanto amor, com tanta vontade de ter aquele parente por mais tempo. E aí você vai ver, é clássico, é matéria de livro, né? A pessoa tem uma melhora, aí todo mundo vai para o hospital porque, ai, que bom, melhorou. Vou aproveitar para tomar um banho, para ir comer e me recompor. Amanhã de manhã eu estou aqui. E aí nessa hora é levado. A gente tem um caso enorme disso, né? Quando o Chico perguntou quando ele ia desencarnar, o Emmanuel disse: não, quando o Brasil inteiro estiver feliz, né? E de fato, quando o Brasil inteiro estava festejando, né, uma Copa do Mundo, ele aproveitou para dar uma fugidinha, porque ele já queria ir embora, mas o amor das pessoas, o carinho das pessoas era tão grande que ele ficava preso aqui à matéria pelo amor. É bonito, mas ele tinha outras coisas para fazer do lado de lá, já tinha cumprido a missão, né? Então, eu acho que é por aí. Mas muitas coisas a pessoa consegue consertar. Quando você vence uma dificuldade dessa, você tem grandes méritos físicos e espirituais. E às vezes, quando você termina o dever de casa do lado de lá, tem méritos também, né? Um sofrimento que a pessoa vai ter no hospital vai contar muito a favor dela. E vamos combinar, se você tiver que comer um pouquinho de chuchu agora, mas garantir a sua presença aqui numa próxima encarnação, não é uma ideia ruim, ainda mais quem está lá na segunda chamada, no segundo tempo da segunda chamada lá, e
eu acho que vale a pena. Eu acho que qualquer espírito lúcido que tiver a oportunidade de escolher, acho que vai escolher, se souber como vão ser as dificuldades do lado de lá. Imaginou passar por uma Idade Média de novo, gente? Não, e muitas coisas acabam acontecendo muito parecidas, né? Porque nós somos todos que vão estar de qualquer planeta do Mestre Jesus, vão ter muitas características parecidas com o que a gente tem aqui na Terra, né? Então, vamos torcer sempre para que eles tenham um dever de casa mais leve e que façam um caminho mais leve, mas o comum é ter muita dificuldade. Tem muita gente no chat perguntando contatos do Água do Bem. Se vocês quiserem passar no Instagram ou o canal do YouTube, tudo que vocês tiverem. É bacana que o pessoal está muito feliz de estar aqui. Mais de 3.200 pessoas online assistindo vocês. Gratidão. A gente está aqui para isso, para poder compartilhar esse trabalho que a gente faz, que é gratuito. A gente tem ajudado bastante gente à distância com essa live. É muito gostoso, a gente sente a energia. Tem muitas pessoas que entram na live para ajudar a ancorar a energia. Quem sabe novas pessoas estejam médios que querem gastar sua energia com isso, é uma maneira. Eu colocava a Água do Bem e o pessoal caía num monte de loja de distribuição de bebida. E aí eu pensei em fazer um número. E aí eu falei, o número é complicado. E aí não é que eu tenho um ego tão grande que eu preciso botar meu nome em tudo, não. Mas eu achei que era mais fácil. Então, se você colocar André da Água do Bem, você chega no nosso endereço, nos dois. André da Água do Bem no Instagram e André da Água do Bem no YouTube. E aí, se você se inscrever por ali, vai ajudar a gente a estar fazendo uma live maior. A gente, quando começou depois no meio da pandemia, porque eu tinha muita energia para gastar e estava difícil. E muita gente cobrando a gente pelo grupo do WhatsApp, né? E aí eu inventei isso, de fazer essa live, de fazer energização da água, que é um procedimento que ele faz. Ele dá um toque na pessoa de um lado e aí ele pega as compensações aqui e coloca na água, que é isso que ele faz aqui. E com isso, pessoas no mundo todo estão conseguindo receber essa ajuda. A gente tem amigo da Água do Bem na Alemanha, tem amigo da Água do Bem em Portugal, um abraço para Ivone. Tem amigo na Suíça, no Canadá, aqui no Brasil, em vários pontos do Brasil. E é muito gostoso isso, e fica todo mundo ao mesmo tempo ali, é uma reunião muito gostosa. E é aquilo que o mestre disse, onde 2 ou mais estiverem em meu nome, ali estarei. A gente foi vendo, primeiro quando tinha 50 pessoas, eu ficava muito cansado no dia seguinte. E aí depois a gente foi aumentando. Hoje o normal é a gente ter umas 500 pessoas, às vezes até mais um pouquinho. E é legal, o pessoal chega todo mundo junto, porque todo mundo já está combinadinho, né? E aí é bem legal. E se for mais gente, vai ser mais gostoso. Quem sabe a gente vai fazer no domingo agora uma com 1.000 pessoas, né? Um Pai Nosso com 1.000 pessoas. Já fizemos aqui uns com 3.000 e poucas pessoas, né? Isso mesmo. E ao vivo. Todo domingo às 10 horas da manhã. Horário do Brasil. Horário do Brasil. Horário do Brasil. E aí a pessoa já separa a aguinha, quem tem a ficha já separa a fichinha para ter o tratamento. Esse é o tratamento à distância. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar acompanhando. Que a luz e a paz estejam com você. Até o próximo vídeo.